Você já parou para pensar no poder de um estreito de 39 quilômetros? Vamos falar sobre o Estreito de Hormuz e sua relevância no mundo. Chamado de Porta do Petróleo, Hormuz conecta forças globais e economias. Sua segurança impacta a vida de milhões. Historicamente, essa passagem foi crucial para o comércio e a geopolítica, o que a torna tão importante. A 80% do petróleo do Oriente Médio passa por aqui. Isso significa que muitas economias dependem dessa rota. A presença militar e disputas territoriais ao redor do estreito refletem a tensão geopolítica na região. Vamos aprofundar na história do estreito e entender por que debater sua proteção é fundamental para o mundo. Vamos explorar como o Estreito de Hormuz se tornou um ponto de interesse vital para diversas civilizações ao longo da história. Desde a antiguidade, este estreito serviu como uma rota essencial para o comércio de especiarias e porção de riquezas entre o Oriente e o Ocidente. Os persas, por exemplo, controlavam essa passagem, utilizando-a para expandir suas rotas comerciais. Isso mostra a relevância estratégica da região. No século XVI, os europeus passaram a se interessar pela área, buscando rotas para as riquezas do Oriente, especialmente as especiarias. A chegada dos portugueses foi um marco, levando a conflitos com os árabes e a necessidade de controlar esse ponto estratégico. Esses conflitos marcaram a história da região, sinalizando como o controle do estreito impactava economias e políticas internacionais. Avançando no tempo, com a descoberta do petróleo no século XX, o estreito ganhou nova relevância, agora como artéria energética do mundo. Hoje, de 20 a 30% do petróleo mundial passa por aqui, o que o torna um dos pontos mais críticos em termos de segurança energética. A tensão geopolítica também aumenta a cada ano, com intervenções internacionais focadas em garantir a segurança de suas águas. Essas dinâmicas contemporâneas têm raízes profundas na história do estreito, mostrando como eventos passados criaram a situação atual. As crônicas históricas, como as de Heródoto, documentam a importância do comércio marítimo que conecta continentes e culturas. Compreender essa história nos ajuda a ver o quão conectados todos estamos e como decisões passadas repercutem no presente. Então, se fecharmos o Estreito de Hormuz, o que realmente poderia acontecer? Essencialmente, cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali. Um bloqueio poderia causar um aumento dramático nos preços globais. Na prática, isso afetaria tudo, desde gasolina até produtos do dia a dia. Histórias de interrupções anteriores nos mostram as consequências dessa fragilidade. Por exemplo, durante a crise do petróleo de 1973, os preços dispararam rapidamente. Os países ocidentais tiveram que enfrentar a grave inflação e a recessão. Esses eventos moldaram políticas energéticas em várias nações. E mesmo hoje, a dependência do petróleo continua a nos deixar vulneráveis. No entanto, o que mais podemos aprender a partir da história do estreito? Vários impérios, como os persas e os romanos, sempre buscaram controle da área. Isso mostra como a geopolítica é influenciada pela geografia e economia. O estreito não é apenas uma passagem, é um ponto estratégico crítico. Os conflitos modernos com o Irã lembram esse passado repleto de disputas. Às vezes, o discurso fica acalorado, especialmente em tempos de crise. A retórica inflacionada pode complicar ainda mais as relações internacionais. Entender essas dinâmicas é fundamental para navegar a política atual. Além disso, as consequências de um bloqueio se estendem além da economia. As sociedades podem enfrentar instabilidade política como resposta a crises. Em resumo, o Estreito de Hormuz é uma chave para entender o nosso mundo. E essa janela na história continua a nos oferecer lições valiosas. Discussões sobre energia, comércio e segurança são tão relevantes hoje quanto antes. Por isso, não podemos esquecer o contexto histórico que nos molda. Cada decisão de hoje pode ser um eco das escolhas do passado. Enquanto observamos a presença militar na região, refletimos sobre quem realmente se beneficia disso. Essas medidas de segurança têm um custo. Economicamente, como isso afeta países em desenvolvimento na região, as exportações de petróleo atravessam o estreito, movendo-se para o Ocidente e impactando preços globalmente. A importância do estreito também nos leva a entender as alianças históricas formadas ao longo do tempo. Na antiguidade, o controle desse estreito foi crucial. Impérios como o Persa se expandiram por causa disso. A proteção das rotas comerciais criou embates e colaborações, moldando culturas locais e políticas. O que chama a atenção aqui é como esses conflitos persistem até os dias de hoje, em nova roupagem. A dinâmica de poder evoluiu, mas as velhas rivalidades continuam a ditar o ritmo das negociações.
Dessa forma, a história se repete, sempre com novos protagonistas e contextos. Estamos sempre aprendendo. A cultura local também foi moldada pelos muitos encontros e desencontros por ali, refletindo a diversidade. É fascinante pensar como essa área ainda continua sendo um ponto de virada, tanto econômico quanto cultural. Ao olharmos para o passado, entendemos melhor como as escolhas de hoje influenciam o amanhã. Ao olharmos para o Estreito de Hormuz, percebemos como sua geografia moldou histórias de vieiras de poder e comércio entre civilizações. Historicamente, esse estreito foi crucial para a troca de especiarias, tecidos e petróleo, conectando culturas e economias. Em momentos de conflito, a localização estratégica do estreito tornou-se um campo de batalha para potências globais. Além da economia, as narrativas e lendas locais falam da relação profunda entre os povos e o mar. A resiliência e adaptação dos povos da região revelam como as tradições se entrelaçam com a história. Portanto, ao compreendermos a complexidade histórica do Estreito, ampliamos nossa visão sobre as interações mundiais.